Boa tarde, Caram, Basília. É um prazer estar aqui com vocês para discutir esse tema. Na nossa visão, Miriam, a evolução da regulamentação, de forma geral, é um movimento muito importante para o nosso setor. A gente sabe que tem uma característica no nosso setor bastante relevante e que impacta o nosso dia a dia, que é a evolução tecnológica, a evolução dos serviços, e que isso necessariamente faz com que a regulamentação precise constantemente estar sendo revisitada e reanalisada. Então, esse é um papel que a Anatel tem feito, que todo o setor considera extremamente relevante, mas que algumas vezes mostra que, ao contrário do que a gente naturalmente imaginaria, a regulamentação já é suficiente. Então, existem os dois momentos em que a gente precisa avaliar os impactos que uma alteração traria e se há o momento de fato e se há a necessidade de fato de uma revisão completa ou se pequenos ajustes já são suficientes. Como você sabe, acho que já até colocou aqui na abertura, a Claro é uma operadora que atua em diversos serviços de telecomunicações. A gente tem serviços de concessão, como a longa distância, tem serviços de autorização, e a gente fala de móvel, fixo, serviços satelitais. Então, a gente tem uma visão desse regulamento, né, de toda a regulamentação que cerca o conceito de numeração, bastante abrangente. Na nossa visão, esse momento, né, de avaliação das regras de numeração era necessário, sim, porque a gente tinha uma evolução tecnológica com o IoT que, quando foi construído esse regulamento, como bem colocado pelo Caram, não existia, né? Estava lá no seu princípio, ninguém sabia exatamente qual ia ser a proporção. Então, hoje em dia, que a gente já tem alguns modelos de negócios de IoT estabelecidos e uma expectativa de crescimento exponencial, de fato, se tornou necessário revisitar essa regulamentação e avaliar a necessidade diante desse mercado novo de IoT. Mas, em contrapartida, é importante ter em mente que o modelo de outorgas ainda não foi alterado. A gente tem uma série de outorgas já concedidas e com investimentos relevantes que foram feitos e que continuam sendo feitos, e que é importante, essencial, na verdade, ter respeito à segurança jurídica daqueles investidores que se dedicaram, que fizeram e permitiram, né, o crescimento das telecomunicações no Brasil. Então, isso a gente vê que a própria Anatel, no processo desse regulamento, enfim, de todo esse processo de reavaliação dos regulamentos de numeração, tem feito. A análise de impacto regulatório endereçou essa preocupação, foi feito com bastante cuidado e critério. Então, a gente tem a percepção que a agência está realmente preocupada com essa segurança jurídica, e que o processo de tomada de decisão, que ainda não está definitiva, né, Vinícius, como o superintendente acabou de colocar, ainda está ali na área técnica, mas que certamente vai ser considerado todo esse cenário que ainda existe e que a gente precisa realmente garantir que seja protegido, né, que seja garantida não só a segurança jurídica, como também o equilíbrio econômico-financeiro daqueles investidores e das definições que foram feitas lá atrás. Em alguns cenários, a gente também precisa levar em consideração que a gente não está falando de uma infraestrutura simples de ser atualizada, de ser alterada. Então, temos no Brasil uma rede legada, né, que levou algumas décadas de implementação, de construção, que continua implementada, continua em funcionamento, e a atualização ou qualquer alteração nesse parque tecnológico exige um investimento significativo e que muitas vezes está longe de ser desprezível. Então, precisa se ponderar a relação custo-benefício, quer dizer, é realmente necessário ter aquele investimento? São necessárias alterações de regra? Ou já existe hoje uma solução que eventualmente pode não ser perfeita em todas as suas intenções, mas que viabiliza todos os modelos de negócio, viabiliza a oferta para o usuário e não vai desviar
num setor que é tão carente, né, de desenvolvimento tecnológico constante, que precisa de investimentos constantes, vai desviar o investimento possível em expansão dessa infraestrutura, em evolução e modernização, para alterações que eventualmente não sejam necessárias naquele momento tão essenciais. Então, essa é uma ponderação que a gente considera muito relevante, muito importante nesse processo. Acreditamos que a agência tem visto todo esse procedimento, né, e todas essas reavaliações com cuidado. Tem alguns pontos que são particularmente muito impactantes, quando a gente fala, por exemplo, das discussões de CSP. A gente sabe que hoje ainda temos, né, em vigor concessões de longa distância, que qualquer alteração nas regras de CSP trazem um impacto relevante nas concessionárias, concessionárias essas que ainda estão com seus contratos em vigência e com potenciais renovações desses contratos em 2025. Então, isso tem que ser sopesado com bastante critério. Não pode se colocar em risco as receitas e o equilíbrio econômico-financeiro dessas concessões. Temos também outras decisões, como é o caso da numeração do SCM, né? Desse pedido, dessa proposta que se analisa, que também tem um impacto direto na estrutura das concessões, e aí a gente está falando não só de longa distância, principalmente de longa distância, mas também das concessões de STFC locais. Então, todos essas movimentações, na nossa visão, elas precisam ser estudadas? Claro que sim, a gente não pode, a agência, né, não pode deixar de avaliar, mas todas as ponderações precisam ser cuidadosamente colocadas, as análises de impacto econômico-financeiro são essenciais e a segurança jurídica do investidor é o que faz com que a gente continue tendo investimentos no país. Então, a gente não pode deixar de pensar que o investidor que quer continuar trazendo e aportando capital para o setor de telecomunicações no Brasil precisa ter a segurança de que as regras do jogo, as regras que permitem esse modelo de negócio se perpetuar ao menos pelo período esperado, sejam mantidas. Então, esse é o principal ponto que a gente queria trazer com relação a toda a análise, não que ela não seja necessária e que tem pontos bastante positivos, sim, trazidos, pelo menos até o momento, em todo o processo de revisão regulatória.